Ao longo da vida, todos nos deparamos com uma verdade implacável: o tempo. Você já se perguntou por que algumas pessoas, especialmente as mais velhas, parecem resistir aos efeitos do envelhecimento, enquanto a maioria começa a perder o vigor? Existe uma pequena parcela de indivíduos que continua a viver com uma energia surpreendente, como se soubessem algo que os outros não sabem. Mas o que exatamente é esse segredo? Agora, feche os olhos por um momento e visualize este cenário: você teve uma vida rica em experiências. Trabalhou duro, amou intensamente, aprendeu e enfrentou desafios. Ao chegar aos 70 anos, você se encontra em um ponto decisivo. Com o passar dos anos, coisas que antes pareciam simples começam a se tornar obstáculos. Atividades rotineiras demandam mais esforço, e o corpo já não responde como antes. No entanto, há algo que 99% das pessoas com mais de 70 anos não conseguem enxergar: um segredo valioso que, quando compreendido, pode transformar essa fase da vida. Esse segredo é o diferencial entre envelhecer com limitações e aproveitar essa fase com uma vitalidade inesperada. E aí, está curtindo o conteúdo? Então, faz o seguinte: se gostou, comenta o número 1 aqui embaixo. Se acha que dá para melhorar, manda o 0, sua opinião é super importante pra gente. E claro, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal O Estoicismo na Prática para continuar acompanhando dicas valiosas sobre como aplicar o estoicismo no seu dia a dia. Vamos continuar nossa jornada. Existem 10 habilidades essenciais que podem revolucionar a forma como você vive e manter seu espírito sempre jovem. Envelhecer é uma experiência que muitos encaram com medo e, em alguns casos, até com resignação. No entanto, e se eu dissesse que o verdadeiro desafio não está apenas em quantos anos vivemos, mas na qualidade com que vivemos esses anos? O segredo está na maneira como encaramos a vida e no que fazemos com o tempo que temos. A filosofia estoica, que já guiou sábios, guerreiros e grandes líderes ao longo da história, nos oferece preciosas lições para encarar o processo de envelhecimento de uma forma mais leve e enriquecedora. O foco não é evitar o envelhecimento, mas sim abraçá-lo com sabedoria e propósito. Ao longo dos séculos, aprendemos que a chave para uma vida de qualidade está diretamente ligada à nossa capacidade de enfrentar adversidades com serenidade e clareza. E mais do que isso, é fundamental entender que nossa longevidade não se define apenas pela saúde física. Neste vídeo, você vai descobrir 10 habilidades cruciais que muitas pessoas com mais de 70 anos encontram dificuldades em manter. Elas vão além do corpo e tocam áreas profundas da nossa existência, impactando diretamente nossa independência, equilíbrio emocional e o sentido de propósito que carregamos. Desde a manutenção de uma mente afiada e um corpo forte até a sabedoria de viver o presente e aprender a desapegar do que não nos serve mais, cada uma dessas habilidades tem um papel fundamental em uma vida plena e com significado. Essas são as verdadeiras ferramentas de longevidade, e a antiga filosofia dos estoicos nos presenteia com lições valiosas para cultivar essas práticas e viver com uma qualidade que muitas vezes desafia as expectativas convencionais da velhice. Mas por que manter essas habilidades pode ser tão desafiador? A resposta vai além das limitações físicas que o tempo impõe. Está profundamente conectada à forma como percebemos o envelhecimento e nossa própria mentalidade diante dele. Muitas vezes, somos condicionados a acreditar que com o passar dos anos, perdemos mais do que ganhamos. Mas, será que isso precisa ser verdade? Quero que você preste bastante atenção, porque neste vídeo vamos explorar cada uma dessas 10 habilidades essenciais em profundidade. Vamos entender o porquê delas serem tão importantes para uma vida longa e satisfatória, e mais importante, como você pode começar a integrá-las no seu dia a dia de maneira prática e acessível. Juntos, vamos enfrentar as barreiras que a idade pode trazer e descobrir caminhos para superá-las, embarcando em uma jornada de autodescoberta e transformação. Prepare-se, porque a maneira como você encara o envelhecimento pode mudar para sempre. Antes de seguir em frente, quero que você preste muita atenção à história inspiradora de Dom Mateo. Esta história contém uma lição profunda, que pode transformar completamente a sua visão sobre os desafios e limitações que a vida após os 70 anos pode trazer.
No coração de uma pequena cidade, cercada por vastos campos verdes, vivia Dom Mateu, um homem de 75 anos cuja sabedoria e serenidade impressionavam a todos. Dom Mateu não era uma pessoa comum. Ele dedicou sua vida à terra, sempre atento aos ritmos da natureza, observando-a em sua essência mais pura. Ao longo dos anos, sua experiência e sua visão sobre a vida o tornaram uma figura admirada e querida por seus vizinhos, que o apelidaram de o sábio do campo. Não era apenas o vasto conhecimento sobre a agricultura que ele possuía, mas também sua forma singular de encarar os altos e baixos da vida com uma calma invejável. Enquanto muitos homens de sua idade enfrentavam as dores e dificuldades da velhice, Dom Mateu parecia desafiar essas limitações com uma vitalidade surpreendente. O segredo dele? Não era evitar os desafios, mas sim a maneira como os encarava. Todas as manhãs, ele despertava antes do nascer do sol, saudando o novo dia com um sorriso e realizando suas tarefas com uma energia que intrigava os mais jovens. Dom Mateu sabia exatamente quando deveria trabalhar duro e quando era o momento de relaxar e aproveitar os frutos de seu esforço. Ele seguia o ciclo da natureza e da semeadura à colheita, ele mantinha um ritmo constante e equilibrado, sempre respeitando o tempo certo para cada coisa. Um dia, um jovem da cidade, ansioso com o processo de envelhecimento e temendo perder sua vitalidade, foi até Dom Mateu em busca de conselhos. Intrigado pela alegria e energia que o homem mais velho exalava, ele perguntou como Dom Mateu conseguia manter-se tão ativo e feliz. Dom Mateu, com o mesmo sorriso sereno de sempre, compartilhou uma história que seu pai lhe ensinara de um homem que também envelhecera com dignidade e sabedoria. A vida, começou Dom Mateu, é como o campo que cultivo. Precisamos semear com cuidado, cuidar da terra e trabalhar com amor. Mas também é necessário aprender a aceitar o que a natureza nos dá. Não adianta lutar contra o vento que seca as folhas, mas sim aprender a se adaptar e encontrar alegria em cada estação. Para Dom Mateu, a chave estava em uma vida de equilíbrio, onde se abraçavam tanto os desafios quanto os momentos de paz, sempre com gratidão e serenidade. Ele incorporava princípios que, hoje, reconhecemos como parte da sabedoria estoica. Sua filosofia de vida não se limitava à manutenção do corpo, mas também à cultivação de uma mente e um espírito resilientes, capazes de aceitar as adversidades sem se deixar abater. Dom Mateu foi um exemplo vivo de como viver plenamente, independentemente da idade. Ao longo do tempo, ele se tornou o espelho das 10 habilidades essenciais que muitas pessoas começam a perder à medida que envelhecem. Sua vida foi marcada por independência, gratidão, aprendizado contínuo e uma atitude positiva diante dos desafios. Essas habilidades não apenas mantiveram Dom Mateu fisicamente ativo, mas também espiritualmente pleno. Ele nos mostra que o verdadeiro segredo para desafiar as limitações da velhice está em como escolhemos encarar o tempo que nos é dado. Agora, vamos explorar profundamente as 3 primeiras habilidades que 99% das pessoas com mais de 70 anos perdem, e entender como Dom Mateu conseguiu preservá-las, desafiando todas as probabilidades. Essas habilidades vão além do físico, são verdadeiros pilares para uma vida com propósito e satisfação, mesmo com o passar dos anos. 1. Manter a independência física. A primeira habilidade que muitas pessoas com mais de 70 anos tendem a perder é a independência física. Coisas simples, como caminhar por longas distâncias, levantar-se sem ajuda ou até mesmo realizar as tarefas cotidianas, tornam-se grandes desafios. A perda de mobilidade é uma realidade comum, que afeta tanto o corpo quanto o espírito de muitos idosos. No entanto, aos 75 anos, Dom Mateu continuava a trabalhar na terra todos os dias, com a mesma determinação que sempre teve. Mas como ele conseguiu isso? Dom Mateu não se prendia à ideia de manter a força de sua juventude. Pelo contrário, ele praticava algo ainda mais valioso, a constância. Todos os dias, sem exceção, ele se movimentava. Independentemente do clima, das dificuldades ou do cansaço, Dom Mateu fazia questão de manter seu corpo em atividade. Para ele, a chave estava no equilíbrio entre movimento e respeito aos seus limites. Ele não forçava o corpo, mas o mantinha ativo de maneira consistente. Além do trabalho físico, Dom Mateu tinha uma rotina de alongamentos e cuidava muito bem da sua alimentação.
Ele sabia que, à medida que envelhecemos, é crucial alimentar o corpo com o que ele precisa para continuar forte, mas sem os exageros ou abusos típicos da juventude. Ele combinava alimentos naturais e nutritivos com hábitos saudáveis, criando uma base sólida para sua longevidade. Essa capacidade de manter a independência física não apenas lhe dava mobilidade, mas também preservava sua dignidade e autonomia. Ele nunca precisou depender de ninguém para suas atividades diárias. Aqui, vemos a filosofia estoica em ação de aceitar os limites naturais do corpo, mas trabalhar continuamente para superá-los, sem se render às dificuldades. E você? Como está cuidando da sua mobilidade e independência? Está se movimentando todos os dias? Se a resposta for ou não, talvez seja hora de fazer pequenas mudanças, porque esses hábitos podem preservar sua liberdade e qualidade de vida no futuro. 2. Aceitar a mudança sem resistência. A segunda habilidade que a maioria das pessoas com mais de 70 anos acaba perdendo está mais ligada ao lado emocional, aceitar a mudança sem resistência. Com o passar dos anos, é natural que as transformações ocorram em várias áreas de nossas vidas, mudanças no corpo, nas capacidades, nas relações. Muitas vezes, o medo de perder aquilo que já tivemos pode nos fazer lutar contra essas mudanças, criando uma barreira emocional que só gera sofrimento. Mas Dom Mateu, com sua sabedoria estoica, aprendeu a arte de abraçar a mudança em vez de resistir a ela. Dom Mateu viu seu corpo passar por diversas transformações ao longo dos anos, mas ele nunca se revoltou contra isso. Pelo contrário, ele aceitou essas mudanças e adaptou sua vida a elas. Cada novo dia trazia seus próprios desafios, mas, em vez de lamentar o que não podia mais fazer, ele se concentrava no que ainda podia. Ele entendia que resistir à mudança era uma batalha perdida e que aceitar o inevitável trazia uma paz interior que poucos conseguiam alcançar. Ao abrir mão da resistência, Dom Mateu encontrou uma nova forma de liberdade. A mudança deixou de ser vista como um inimigo e se tornou uma aliada em sua jornada. Ele reconhecia que, ao aceitar o fluxo natural da vida, era possível viver com mais leveza e gratidão. E você? Será que está resistindo às mudanças em sua própria vida? Se a resposta for o sim, é hora de se perguntar do que você poderia ganhar ao aceitar essas transformações em vez de resistir a elas. 3. Manter a curiosidade intelectual. Além da aceitação das mudanças e da independência física, Dom Mateu também manteve uma habilidade que muitas pessoas deixam para trás com o passar dos anos, a curiosidade intelectual. A terceira habilidade que 99% das pessoas com mais de 70 anos perdem é a busca por novos conhecimentos. Muitos idosos acreditam que já viram de tudo ou que seu tempo de aprendizado acabou, e com isso, deixam de nutrir sua mente. Mas Dom Mateu nunca deixou de ser um estudante da vida. Apesar de não ter uma educação formal, Dom Mateu mantinha sua curiosidade pelo mundo viva. Ele lia constantemente sobre novas técnicas agrícolas, buscava entender filosofias antigas, como o estoicismo, e estava sempre disposto a aprender com as experiências ao seu redor. Para ele, um espírito curioso era a chave para manter o cérebro jovem e a vida interessante. A cada dia, ele enxergava oportunidades de aprendizado, o que lhe conferia uma vitalidade que muitos da sua idade já haviam perdido. O estoicismo nos ensina que o aprendizado nunca deve cessar, e que cada dia é uma nova chance de absorver algo valioso. Para Dom Mateu, essa busca constante pelo conhecimento era o segredo para manter sua mente afiada e sua vida cheia de propósito. E você? Tem mantido sua curiosidade viva e continuado a aprender coisas novas? Se a resposta for ou não, é hora de despertar essa curiosidade adormecida e lembrar que nunca é tarde para explorar novos horizontes e aprender algo novo. Essas três habilidades, manter a independência física, aceitar mudanças sem resistência e cultivar a curiosidade intelectual, são apenas o ponto de partida para uma vida plena na velhice. Dom Mateu é o exemplo vivo de como é possível preservar essas qualidades, mesmo em meio às dificuldades. Contudo, sua vida nem sempre foi fácil. Embora hoje ele seja visto como um homem sábio, sereno e cheio de vigor, seu caminho foi marcado por desafios que moldaram sua força e caráter. Ao longo dos anos, Dom Mateu enfrentou inúmeros obstáculos que testaram sua resistência física e mental.
Cada desafio foi uma oportunidade de crescimento, e foi nesses momentos de dificuldade que ele aprendeu as lições mais valiosas de sua vida, lições que o transformaram no homem resiliente que conhecemos hoje. Um desses desafios, talvez o mais difícil de sua vida, surgiu há alguns anos. Uma doença afetou suas articulações, tornando doloroso e quase impossível realizar tarefas que ele sempre fizera com facilidade. Suas mãos, outrora fortes e capazes de manejar ferramentas, de cultivar a terra, começaram a falhar. A dor e a rigidez, que inicialmente pareciam apenas um incômodo passageiro, logo se tornaram uma constante em sua vida. A liberdade de movimento, que ele sempre valorizou, começou a desaparecer. E, como esperado para a maioria das pessoas de sua idade, os médicos o alertaram que ele deveria se preparar para uma vida com limitações. Muitos, diante dessa situação, teriam caído em desespero, resignando-se ao que parecia inevitável. Mas, para Dom Mateo, foi exatamente aí que o verdadeiro aprendizado começou. Ele sabia que não poderia mudar a condição de seu corpo, mas também sabia que podia controlar sua atitude diante dessa adversidade. Ao invés de se render, ele voltou-se para a filosofia que sempre o guiou desde a juventude, o estoicismo. O estoicismo lhe ensinara que, embora não possamos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, podemos sempre escolher como responder a essas circunstâncias. Dom Mateo decidiu que a dor não ditaria sua vida. Ele escolheu não ser definido pelas limitações físicas, mas sim pela forma como lidaria com elas. Em vez de lutar inutilmente contra sua condição, ele optou por se adaptar com serenidade. Ele começou a buscar novas formas de realizar suas atividades, encontrando um novo equilíbrio, focando nas coisas que ele ainda podia fazer em vez de lamentar as que havia perdido. Dom Mateo aprendeu que, às vezes, a chave não está em vencer a batalha contra as mudanças inevitáveis, mas em aceitá-las e se ajustar a elas com dignidade e sabedoria. Essa lição poderosa, de adaptar-se sem resistência, é uma das que mais marcou sua vida e pode transformar também a sua. Não é sobre desistir, mas sobre aceitar a nova realidade e encontrar novas formas de viver plenamente, dentro dos limites que a vida impõe, mas sem deixar de lado o propósito e a alegria de viver. Dom Mateo sabia que não podia parar o tempo, mas aprendeu a ajustar a forma como vivia à medida que seu corpo já não conseguia realizar as mesmas tarefas de antes. Ele não via isso como uma derrota, mas como uma oportunidade de se reinventar. Dom Mateo começou a ouvir mais seu corpo, compreendendo suas limitações, e, em vez de forçar seus limites, buscou novas soluções. Adotou ferramentas mais leves e técnicas mais suaves no trabalho no campo, técnicas que lhe permitiam continuar produtivo sem sobrecarregar suas articulações. Para ele, não se tratava de parar, mas de encontrar formas inteligentes de seguir em frente. O verdadeiro segredo de Dom Mateo, porém, não estava apenas nas mudanças práticas, mas na sua transformação mental. Ele deixou de lutar contra o envelhecimento e decidiu abraçá-lo. Esse ajuste em sua forma de pensar, tão alinhado com os princípios do estoicismo, fez toda a diferença. Ao aceitar a realidade e trabalhar com ela, ele se tornou ainda mais resiliente. Aceitar o envelhecimento foi sua maneira de preservar sua alegria e continuar fazendo o que amava, mas de forma adaptada e, acima de tudo, mais inteligente. Através dessa adaptação, Dom Mateo não só manteve sua independência, como também encontrou uma nova maneira de enxergar a vida. O que poderia ter sido motivo de frustração e tristeza, ele transformou em uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Essa habilidade de se adaptar lhe deu forças para continuar avançando com determinação. Força emocional. O segundo grande aprendizado que Dom Mateo extraiu desse desafio foi o desenvolvimento de uma força emocional impressionante. A dor constante é algo que muitos idosos enfrentam e, para muitos, essa dor física pode se transformar em pessimismo ou desânimo. No entanto, Dom Mateo, ancorado na filosofia estoica, compreendeu que a dor era inevitável, mas o sofrimento era opcional. Em vez de se deixar abater pela frustração e pelas limitações físicas, ele treinou sua mente para focar no positivo. Todos os dias, ele encontrava algo para ser grato: o som suave do vento nas folhas, o canto dos pássaros ao amanhecer, o sorriso das crianças da vila. Eram esses pequenos momentos que lhe traziam alegria e o lembravam de que, apesar de seu corpo ter mudado, seu espírito continuava forte e inabalável.
Essa força emocional foi o que permitiu a Dom Mateo manter o controle de sua mente e de seu estado de espírito, algo que muitos perdem com o tempo. Em vez de se focar nas perdas e limitações, ele preferia celebrar o que ainda tinha. Essa atitude de gratidão o mantinha em movimento, mesmo nos dias em que a dor parecia mais intensa. Para ele, cada momento de gratidão era uma maneira de fortalecer sua alma, mantendo-o firme em sua jornada. Encontrar novas formas de contribuir. À medida que suas habilidades físicas se tornaram mais limitadas, Dom Mateo também encontrou uma nova e profunda realização em descobrir novas formas de contribuir para a sua comunidade. Ele entendeu que, embora não pudesse mais realizar todas as tarefas físicas como antes, sua sabedoria e experiência eram tesouros valiosos. Dom Mateo começou a usar sua mente e seu conhecimento para orientar os mais jovens da cidade, transmitindo a eles suas décadas de experiência no campo e, mais importante, suas lições de vida. Ele se tornou um mentor, alguém que oferecia conselhos práticos e filosóficos, ajudando os jovens a encontrar suas próprias respostas. Para Dom Mateo, contribuir com o que sabia era tão ou mais importante do que a força física que possuía no passado. Ele entendeu que a contribuição não precisa ser física para ser significativa. Essa nova perspectiva deu um novo propósito à sua vida, mostrando que, mesmo em uma fase em que muitos acreditam que tem pouco a oferecer, sempre há maneiras de impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Os vizinhos sempre admiraram Dom Mateo por sua sabedoria e paciência. Com o passar do tempo, começaram a procurá-lo para pedir conselhos sobre como cuidar de suas terras, resolver problemas agrícolas ou até lidar com desafios pessoais. Dom Mateo, com sua experiência de décadas e um profundo senso de comunidade, ensinava pacientemente tudo o que havia aprendido ao longo dos anos. Mesmo que ele já não pudesse executar todas as tarefas físicas como antes, sua mente estava afiada, e sua capacidade de transmitir conhecimento tornou-se sua nova forma de contribuição. Com o tempo, Dom Mateo se transformou em um mentor respeitado pelas novas gerações. Ele não apenas compartilhava técnicas agrícolas, mas também ensinava valores de resiliência, humildade e paciência, ajudando os outros a evitar os mesmos erros que ele cometeu na juventude. Ao agir dessa maneira, ele encontrou uma nova maneira de sentir que sua vida tinha propósito, de um modo diferente, mas igualmente valioso. Seu legado estava firmemente enraizado naqueles que ouviam seus ensinamentos. Ele provou que não importa a idade, sempre há uma maneira de contribuir para o bem-estar e o crescimento da comunidade ao nosso redor. Os desafios que Dom Mateo enfrentou e superou não só definiram sua vida, como também ilustram que a velhice não precisa ser um período de declínio. Pelo contrário, pode ser um momento de transformação, crescimento e contribuição. Ao lidar com suas próprias dificuldades, Dom Mateo aprendeu lições que iam além da força física. Ele descobriu que, na verdade, as habilidades mais importantes na vida estão profundamente conectadas à mente, à atitude e à forma como encaramos o mundo. 1. Mantenha uma mentalidade de crescimento. Um dos maiores equívocos sobre o envelhecimento é acreditar que, ao atingir uma certa idade, não há mais nada a aprender ou que a capacidade de absorver novos conhecimentos diminui. Dom Mateo nunca aceitou essa crença. Mesmo com a idade avançada, ele se via como um eterno estudante da vida, acreditando que cada dia era uma nova oportunidade de aprender. Enquanto muitos de seus contemporâneos se fechavam para novas experiências, ele buscava ativamente formas de continuar a crescer, seja através da leitura de livros, do aprendizado de novas filosofias ou até mesmo ao escutar audiolivros quando suas mãos não podiam mais segurar um livro. Manter essa mentalidade de crescimento foi o que deu a Dom Mateo um senso de propósito contínuo. Ele entendia que o verdadeiro segredo para envelhecer com graça está em nunca parar de aprender. Infelizmente, 99% das pessoas com mais de 70 anos perdem essa habilidade, convencendo-se de que já viram tudo o que a vida tem a oferecer. Isso não só limita seu crescimento, como também diminui a alegria de viver, pois deixam de buscar as infinitas lições que o mundo oferece. 2. Cultive conexões profundas. À medida que envelhecemos, é comum nos distanciarmos das pessoas, seja pelas mudanças na vida, pela perda de entes queridos ou pela falsa crença de que os relacionamentos já não têm o mesmo valor. Dom Mateo, porém, sabia que os laços emocionais são essenciais para uma vida plena.
Para ele, a chave para continuar a viver com propósito e alegria estava em cultivar conexões verdadeiras. Enquanto muitos de seus amigos da mesma idade se isolavam socialmente, Dom Mateu fazia questão de manter relações significativas. Ele tinha conversas longas e cheias de energia com os jovens da cidade, o que lhe trazia uma nova perspectiva e renovava seu entusiasmo pela vida. Ao mesmo tempo, ele mantinha vínculos fortes com outros idosos, compartilhando memórias e oferecendo conselhos. Um dos maiores erros que muitos cometem ao envelhecer é permitir que seus relacionamentos enfraqueçam, perdendo a capacidade de se conectar profundamente com os outros. Para Dom Mateu, a verdadeira essência da vida estava nos relacionamentos autênticos, que nutriam sua alma e lhe davam motivação para continuar. Ao formar esses laços genuínos, Dom Mateu nos mostra que os relacionamentos não são apenas uma companhia, mas uma fonte vital de alegria e significado. Não basta estar cercado de pessoas, o importante é construir relações profundas e sinceras que, assim como uma árvore bem cuidada, crescem e florescem ao longo dos anos. Esses laços são o que nos mantém vivos, conectados e cheios de propósito. 3. Encontre alegria nos pequenos prazeres. Uma das habilidades mais importantes que muitas pessoas com mais de 70 anos acabam perdendo é a capacidade de encontrar alegria nos pequenos prazeres da vida. Durante a juventude, vivemos em um ritmo acelerado, constantemente buscando grandes conquistas e momentos de euforia. No entanto, com o passar do tempo, é fácil nos esquecermos das pequenas maravilhas que sempre estiveram presentes ao nosso redor, do som suave do vento nas árvores, o brilho do sol ao amanhecer, o aroma de uma xícara de café fresco pela manhã. Dom Mateu, no entanto, nunca deixou de valorizar esses pequenos prazeres. Para ele, esses momentos eram essenciais para manter o equilíbrio e a paz interior. Mesmo quando as limitações físicas começaram a aparecer, Dom Mateu encontrou alegria e satisfação nas simplicidades do cotidiano. Ele sabia que, enquanto muitos focavam nas perdas, como a diminuição da força física ou da independência, havia um universo de pequenas dádivas ainda acessíveis para aqueles que soubessem enxergar. Todos os dias, antes de iniciar suas atividades, ele se permitia sentar em sua varanda, apreciando o silêncio tranquilo e sentindo o leve toque da brisa em seu rosto. Esses pequenos rituais o conectavam com o presente, permitindo-lhe experimentar uma forma de felicidade mais profunda, que muitos ignoram ao longo da vida. Para Dom Mateu, essas pequenas alegrias eram como âncoras de serenidade, lembrando de que a verdadeira riqueza da vida está em saborear o presente, em apreciar os detalhes que nos cercam. Ele nos ensina que, mesmo diante das dificuldades, sempre existe uma beleza a ser encontrada. Infelizmente, a maioria das pessoas com mais de 70 anos se esquece dessa verdade. Focam nas dores, nas limitações ou nas preocupações com o futuro, deixando-se levar pela rotina e pelos desgastes da idade. Mas, como nos mostra Dom Mateu, aqueles que conseguem valorizar os pequenos prazeres da vida são os que verdadeiramente permanecem vivos e conectados com o que importa. Esses momentos simples, como o som do vento entre as árvores, o canto dos pássaros ou o calor suave do sol, não só trazem uma sensação de paz, mas também nos ensinam a cultivar uma gratidão silenciosa por estarmos aqui, vivendo e experimentando o presente. É uma lição poderosa que 99% das pessoas esquecem com o passar dos anos, mas que é essencial para mantermos o entusiasmo pela vida, independentemente da idade. O segredo para uma vida plena. Quando refletimos sobre essas 3 habilidades, manter uma mentalidade de crescimento, cultivar conexões profundas e encontrar alegria nos pequenos prazeres, percebemos que a vida ainda tem muito a oferecer, mesmo na velhice. A chave está em como escolhemos encarar essa fase da vida. A maioria das pessoas se priva desses presentes porque acredita que, com a idade, essas coisas não estão mais ao seu alcance. No entanto, como Dom Mateu nos ensina, sempre há uma maneira de viver plenamente, se soubermos ajustar nossa perspectiva. Dom Mateu é um exemplo vivo de como a prática desses princípios, aliados à filosofia estoica, pode transformar a percepção da velhice. Ao longo dos anos, ele cultivou uma sabedoria que o diferenciava de quase todo mundo, e sua habilidade de encontrar paz e propósito nas pequenas coisas fazia com que até os mais jovens da cidade procurassem seus conselhos. Todos queriam entender o segredo por trás de sua vitalidade, serenidade e sabedoria, apesar dos muitos anos vividos.
Esse segredo, ao que parece, não estava em algo extraordinário, mas sim em sua habilidade de manter o coração aberto para a vida, em sua simplicidade e beleza. Dom Mateu nos mostra que o verdadeiro tesouro da vida não está nos grandes feitos, mas na capacidade de valorizar os pequenos momentos, na curiosidade por aprender sempre nas relações profundas que cultivamos ao longo do caminho. O grande segredo de Dom Mateu. Dom Mateu possuía uma habilidade rara, algo que muitas pessoas com mais de 70 anos perdem ao longo da vida ou, em muitos casos, nunca chegam a desenvolver. Ele carregava dentro de si um segredo valioso, um conhecimento que não estava relacionado com dietas, exercícios ou até mesmo os típicos conselhos de saúde que ouvimos dos médicos. Seu segredo ia muito além, penetrando no campo da sabedoria profunda, algo que, uma vez compreendido, podia transformar a maneira como encaramos não só o envelhecimento, mas também todos os desafios da vida. Mas Dom Mateu era seletivo. Ele não compartilhava esse segredo com qualquer um. Apenas aqueles que demonstravam verdadeira preparação e desejo de mudança eram dignos de ouvir o que ele chamava de o grande segredo. Não se tratava apenas de um conjunto de dicas, era uma filosofia de vida, uma perspectiva que tinha o poder de revolucionar a forma como envelhecemos e vivemos o presente. O mistério que todos queriam desvendar. A juventude da cidade observava Dom Mateu com uma mistura de admiração e curiosidade. Havia algo em sua presença que despertava questionamentos. Alguns acreditavam que sua serenidade e sabedoria estavam ligadas à sua profunda conexão com a natureza, outros pensavam que sua habilidade de lidar com qualquer adversidade era a chave de seu segredo. Independentemente da teoria, todos sabiam que havia algo mais em Dom Mateu. Mas ele não revelava esse segredo facilmente. Com um sorriso enigmático, esperava que a pergunta certa fosse feita, no momento certo. Muitos tentaram abordá-lo, curiosos e ansiosos, mas suas perguntas superficiais eram rapidamente descartadas com uma frase simples e poderosa: "Você ainda não está pronto." Era preciso paciência, perseverança e humildade para ganhar a confiança de Dom Mateu e estar preparado para receber sua sabedoria. Os poucos que persistiam, enfrentando as dificuldades com coragem, acabavam sendo recompensados. Para esses, Dom Mateu tinha uma lição especial, um ensinamento que poderia transformar o rumo de suas vidas. E, embora nem todos estivessem prontos para conhecer seu grande segredo, eu garanto que, em breve, também compartilharei com você. Esse segredo, quando aplicado à sua vida, mudará sua perspectiva sobre envelhecer e viver com mais consciência e propósito. Adapte-se às mudanças sem medo. À medida que envelhecemos, o mundo ao nosso redor continua em constante evolução. A tecnologia avança, os costumes mudam, e até os modos de vida se transformam. Infelizmente, muitas pessoas com mais de 70 anos se agarram ao passado, resistindo às mudanças e sentindo-se sobrecarregadas pelo ritmo do presente. O medo do novo paralisa muitos, levando-os a uma vida de nostalgia, onde o passado parece mais seguro do que o presente. Dom Mateu, no entanto, era diferente. Ele compreendia que a mudança é a única constante na vida, e, em vez de resistir a ela, ele a abraçava. Enquanto outros reclamavam das dificuldades de se adaptar ao novo, Dom Mateu continuava aprendendo. Para ele, o envelhecimento não era uma desculpa para parar de aprender, mas sim uma oportunidade de crescer de formas diferentes. Ele afirmava que resistir às mudanças só traz sofrimento e que viver em harmonia com o fluxo da vida traz paz e liberdade. Essa capacidade de aceitar o novo com serenidade é o que permitiu a Dom Mateu continuar avançando, mesmo quando as transformações ao seu redor pareciam avassaladoras. Sua tranquilidade diante da evolução da vida era inspiradora, e ele nos ensinava que, ao aceitar o mundo em constante mudança, podemos nos manter em paz, independentemente de nossa idade. Mantenha-se fisicamente ativo. Outro segredo da vitalidade de Dom Mateu era sua dedicação à atividade física. Ele sabia que, à medida que envelhecemos, manter o corpo em movimento é essencial para preservar a independência e a qualidade de vida. A maioria das pessoas com mais de 70 anos enfrenta dificuldades físicas e não conseguem mais se curvar, carregar objetos ou caminhar longas distâncias sem sentir dor ou fadiga. Isso leva muitos a uma vida sedentária, o que apenas agrava as limitações físicas. Dom Mateu,
por outro lado, nunca deixou seu corpo se acomodar ao sedentarismo. Ele não praticava exercícios extenuantes, mas fazia questão de se movimentar todos os dias. De manhã cedo, ele caminhava pelos campos, cuidava de sua pequena horta e realizava tarefas que o mantinham ativo. Essas atividades simples mantinham seu corpo em funcionamento, lembrando-o de que ainda estava vivo e conectado ao mundo ao seu redor. Mais do que um hábito, para Dom Mateu, o movimento físico era um ritual de vida, uma maneira de manter a mente e o corpo em harmonia. Ele acreditava que o corpo precisava de estímulos constantes, independentemente da idade, e essa filosofia era o que lhe permitia manter sua autonomia e vivacidade. Enquanto muitos deixavam a idade ditar suas limitações, Dom Mateu focava no que ainda era capaz de fazer e, com isso, mantinha sua independência física por muito mais tempo. Dom Mateu sempre acreditou que tanto o corpo quanto a mente eram como um campo fértil. Se você não cuidar de ambos, com o tempo, eles se tornam como uma terra abandonada, tomada por ervas daninhas, repleta de coisas que não servem mais. Porém, com um pouco de atenção diária, esse campo permanece sempre fértil, pronto para dar frutos e cheio de vitalidade. Para ele, o segredo estava em pequenos hábitos diários, pois são essas ações consistentes que evitam que a vida se torne um terreno estéril. 9. Não depender de validação externa. Quantas pessoas idosas você já viu buscando, a todo momento, a aprovação de seus filhos, familiares ou até mesmo de desconhecidos? Muitas delas, ao não receberem a mesma atenção de antes, começam a sentir que já não têm importância. Isso as faz acreditar que sua autoestima depende exclusivamente de como são vistas pelos outros, ou se suas opiniões ainda têm valor. Mas Dom Mateu era diferente. Ele nunca deixou que a validação externa determinasse seu valor. Mesmo vivendo em uma cidade pequena, onde as opiniões alheias frequentemente eram parte do cotidiano, ele sabia que a vida era curta demais para ser vivida conforme as expectativas dos outros. Ele costumava dizer que a única aprovação que realmente importava era a sua própria. E foi essa compreensão que o libertou, permitindo-lhe viver uma vida autêntica, sem a necessidade de agradar ou impressionar alguém. Esse foi um dos maiores presentes que ele se deu todos os dias, o de não depender da opinião alheia para definir sua felicidade. 10. Manter relacionamentos significativos vivos. Com o passar dos anos, é comum ver pessoas com mais de 70 anos se isolando. Amizades se perdem, entes queridos partem ou se distanciam, e a solidão começa a se instalar, como uma sombra persistente. No entanto, Dom Mateu sempre acreditou que a solidão era uma escolha, e não uma consequência inevitável da idade. Ele observava como essa falta de interação social corroía o espírito de muitos ao seu redor, mas não deixou que isso acontecesse com ele. Mesmo em sua idade avançada, ele mantinha suas conexões humanas vivas. Seja com os filhos dos vizinhos, seja com aqueles que vinham de longe em busca de sua sabedoria, Dom Mateu sempre encontrou maneiras de nutrir essas relações. Para ele, os relacionamentos eram como o fogo de uma fogueira. Se você não os alimenta, as chamas começam a se apagar, e tudo o que resta é cinza e escuridão. Não importava o tamanho das interações, grandes encontros ou pequenas conversas cotidianas, o que realmente fazia diferença era não deixar que essas chamas se extinguissem. Dom Mateu acreditava que a alma humana murchava quando deixamos de compartilhar momentos, e que, no fim, são essas conexões que dão verdadeiro sentido à nossa existência. Ele dizia que, sem esses laços, até as maiores conquistas da vida perdem seu brilho. O legado de Dom Mateu. Dom Mateu era uma exceção em muitos aspectos. Ele viveu a vida de forma plena, guiado por uma mentalidade estoica e resiliente, enfrentando os desafios com coragem e sabedoria. Adaptou-se às mudanças, manteve-se fisicamente ativo, viveu de acordo com seus próprios valores e, acima de tudo, cultivou relacionamentos duradouros. Isso o tornou único, alguém verdadeiramente especial em sua comunidade. Mas o que o diferenciava não era apenas sua força ou resiliência. Havia algo mais. Um segredo que lhe permitiu alcançar aquilo que a maioria das pessoas, infelizmente, não consegue, em viver uma vida cheia de propósito e satisfação. A sabedoria que Dom Mateu acumulou ao longo dos anos não se resumia apenas à quantidade de dias vividos, mas à qualidade de cada um deles.
Ele sabia que a verdadeira riqueza da vida estava em como ele escolhia viver, em suas ações diárias, nas suas decisões de nutrir a mente, o corpo e o coração. Com essas reflexões, concluímos nossa jornada sobre as coisas que muitas pessoas com mais de 70 anos deixam de fazer. Porém, este vídeo não é apenas uma recordação do que se perde com a idade, tampouco um simples alerta. Na verdade, é um desafio, um convite para todos nós, independentemente da idade, a viver de forma plena e significativa. Dom Mateus nos mostrou, com sua vida, que o envelhecimento não precisa ser encarado como um caminho inevitável para a fraqueza ou a resignação. Ele foi um exemplo vivo de que, com uma mentalidade forte, uma vontade contínua de aprender e uma determinação em não se conformar, podemos continuar a desafiar os limites que a vida nos impõe. Enquanto a sociedade frequentemente impõe padrões e expectativas limitantes para os idosos, Dom Mateus quebrou todos esses estereótipos. Enquanto muitos de sua idade sucumbiam ao medo da inatividade e do isolamento, ele escolhia um caminho diferente, um caminho de evolução contínua. Para ele, a verdadeira força não residia nos músculos, mas na capacidade de manter a mente afiada e o espírito inabalável. Dom Mateus nunca deixou de se reinventar. Ele se manteve em movimento, em conexão consigo mesmo e com os outros. Ele sabia que o amor próprio e as relações humanas eram tão vitais quanto o cuidado físico. Se Dom Mateus conseguiu isso, com certeza você também pode. A mensagem de Dom Mateus. A lição de Dom Mateus é valiosa para todos, independentemente da idade. O envelhecimento não acontece de repente, ele é o resultado de pequenas escolhas que fazemos ao longo da vida. Cada decisão que tomamos hoje, cada ação que realizamos ou deixamos de realizar, constrói o nosso amanhã. E é crucial refletir em como você está se preparando para a sua velhice. Está permitindo que o medo ou a comodidade o paralisem, ou está disposto a enfrentar a vida com a coragem e a sabedoria que Dom Mateus exemplificou? Porque, no fim das contas, não se trata de quantos anos você vive, mas sim da qualidade de como esses anos são vividos. A pergunta fundamental é: você está vivendo ou apenas existindo? O grande segredo de Dom Mateus. Agora, como prometido no início do vídeo, chegou a hora de revelar o segredo de Dom Mateus, o segredo que o manteve vital, forte e cheio de energia, mesmo quando muitos ao seu redor já haviam desistido. Mas o segredo de Dom Mateus não era algo místico, nem uma fórmula complexa guardada a 7 chaves. Era, na verdade, surpreendentemente simples. Seu segredo estava nas pequenas decisões diárias. Ele entendia que a vida não é sobre grandes reviravoltas, mas sim sobre os hábitos que cultivamos todos os dias. Dom Mateus escolhia, dia após dia, cuidar do seu corpo. Não para competir com os outros ou por vaidade, mas para poder levantar da cama sem dor, para continuar desfrutando das coisas simples. Ele também escolhia alimentar sua mente, aprendendo algo novo a cada dia, não para impressionar, mas para manter-se curioso, ativo e mentalmente afiado. Além disso, ele escolhia se cercar de pessoas que lhe traziam paz, não apenas para evitar a solidão, mas porque sabia que boas conexões nutrem a alma e proporcionam alegria genuína. Dom Mateus abordava cada dia como se fosse um presente. Ele optava por viver sem reclamações, sem ressentimentos, e com profunda gratidão por tudo que a vida lhe oferecia, seja grande ou pequeno. Ele compreendia que a verdadeira juventude não reside no corpo, mas sim no espírito. Enquanto seu espírito permanecesse jovem, ele acreditava que nunca envelheceria de verdade. Agora o desafio é para você. O que você fará com essa sabedoria? Ficará apenas observando o tempo passar, acreditando que o envelhecimento é inevitável e que nada pode ser feito? Ou, como Dom Mateus, tomará as rédeas da sua vida hoje, garantindo que os anos que virão não roubem o que você mais valoriza, sua vitalidade, sua liberdade e a energia do seu espírito? A hora de agir é agora. Não importa quantos anos você tem, o momento para começar a se preparar para uma vida plena e significativa é hoje. Agradeça pelas decisões que está tomando agora, pois são elas que moldarão o seu futuro. Se você encontrou valor nas palavras de Dom Mateus e se sentiu inspirado por sua história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.
Aqui, você encontrará mais reflexões e lições de vida para continuar crescendo, aprendendo e vivendo com propósito, independentemente da sua idade. Lembre-se, o poder de mudar o seu futuro começa hoje. E se essa história tocou seu coração, não perca o próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Nele, vamos compartilhar mais estratégias para que você possa continuar forte, íntegro e com um espírito vibrante, independentemente de quantos anos já viveu. Te vejo lá!